Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Ricardo Felício Oficial, agora no Rumble ou no Odissê e eventualmente no O Farol do Brasil do YouTube. Hoje discutiremos a nova política global sobre a geração de eletricidade por energia nuclear, justificada pela mudança climática. É a forma certa de geração de energia, mas apoiada pelo motivo errado. Recentemente tivemos a notícia de que o Banco Mundial revogou a sua proibição ao financiamento de empreendimentos que visem a implantação de centrais de geração de eletricidade de matriz nuclear. Recursos para as obras estiveram travados por décadas por causa dos movimentos ambientais. Porém, o desenvolvimento da sociedade mundial necessita de mais energia, não permitindo que uma fonte riquíssima como essa possa permanecer ignorada para todo sempre. Esse é um ponto bem interessante, porque a revogação do Banco Mundial ao financiamento de energia nuclear não veio apenas apoiado na crescente demanda global por eletricidade, incluindo a necessidade generalizada de desenvolvimento dos países mais pobres. Ela vem se apoiando também no discurso climático, onde o desenvolvimento tecnológico pode ser alcançado por esta forma de energia simplesmente porque ela atende aos quesitos de baixas emissões de CO2 ou a historinha dos fantasiosos gases de efeito estufa. É a decisão certa, mas pelo motivo errado. Contudo, o ponto nevrálgico envolve fatores geopolíticos de peso que vão muito mais além da fantasia climática. Segundo matéria publicada no jornal Financial Times, o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, afirmou que a instituição voltaria a reentrar no ramo da energia nuclear, mas em parceria com a Agência Internacional de Energia Atômica, o órgão que foi criado em 1957, cuja sede está localizada em Viena, na Áustria. Embora esta agência seja totalmente autônoma, tem vínculos estreitos com a ONU, apresentando atualmente 171 Estados-membros como seus signatários. Sua principal função é exercer vigilância sobre os estados possuidores de tecnologias nucleares, mas notoriamente em impedir que eles alcancem o status de possuírem armas nucleares, desenvolvendo essa tecnologia. Missão, com muitas aspas aí, esta classificada como restrição à proliferação de armas nucleares. De fato, essa agência é uma espécie de IPCC, o painel do clima, só que nuclear. Esta mudança não veio do nada, pois logo que chegou ao poder, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu que haveria uma reviravolta em vários setores de desenvolvimento, entre eles o energético. Como ele sempre se apresentou com uma posição política pró-nuclear, e sabendo-se que os Estados Unidos são o maior acionista do Banco Mundial, não se esperaria algo diferente. Ademais, outras nações ocidentais pró-nucleares também pediam ao banco para que suprimisse essa proibição de financiar projetos nucleares. Esta posição do Banco Mundial, na sombra dos Estados Unidos, não é simplesmente uma benesse para os países em desenvolvimento, mas também uma necessidade estratégica em um mundo que começa a se polarizar novamente. Tornou-se imperativo que empresas do setor nuclear do Ocidente se fortaleçam frente à presença dos grandes gigantes estatais nucleares da Rússia e da China, pois estas já começaram a construção de usinas em países em desenvolvimento. Por exemplo,
A Rosatom, companhia estatal de energia nuclear, é uma empresa russa de base e infraestrutura do ramo nuclear. Já constrói usinas em Bangladesh, país asiático com 172 milhões de habitantes, e na Turquia, com 86 milhões de pessoas. Essa empresa não se limita apenas à instalação e construção, mas realiza pesquisa para avanços energéticos nucleares, um setor crucial para o aperfeiçoamento da tecnologia. Se o Ocidente continuar com a palhaçada ideológica disfarçada de compromisso ambiental, terá que pagar uma conta enorme. Assim, como o setor teoricamente quase não produz CO2, nada mais conveniente que utilizar deste atributo para promovê-lo como verde ou amigável ao clima, seja lá o que essa estupidez signifique, deixando boa parte das rusgas ambientais mais clássicas de lado, como perigo radioativo ou o onde depositar o lixo nuclear. Todas essas questões que nós lembramos aí de um passado recente. Aliás, falando disso, vale comentar o quanto, com o aperfeiçoamento da ciência nuclear e suas técnicas, o tal lixo nuclear passou a ser reciclado, fornecendo mais energia novamente até ser quase que completamente exaurido. Pois é, este foi o resultado de anos de pesquisa sem parar, não se limitando por questões e discursos ambientalistas alucinados. Foi a ciência desenvolvendo soluções para um problema que sabiam que teria um resultado, porque em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, tal material segue guardado para futuras aplicações. Ninguém que estava esperto jogou esse tesouro fora. Neste ponto, muitos engenheiros e técnicos dos Estados Unidos lamentam que o falecido presidente do seu país, James Earl Carter Jr., o Jimmy Carter, tenha optado por um programa nuclear onde a maior parte dos reatores não consiga trabalhar com o recomposto reciclado. A estimativa é que, só nos Estados Unidos, a reserva de material nuclear antes considerado lixo possa suprir a demanda elétrica nacional até a metade do século 22. Então, nós estamos falando mais de 100 anos. É muita energia para um país que consome quase um terço do que é produzido em energia no mundo. Então vejam, é o país que mais consome energia e o que tem de lixo lá mantém ele hoje com eletricidade por mais de um século. Lembremos que os Estados Unidos possuem mais de 104 usinas em operação, sendo o maior parque nuclear no mundo. Eles necessitam ampliar sua capacidade de geração e aumentar a vida útil de várias de suas centrais. Portanto, isto poderá vingar. O próprio presidente do Banco Mundial declarou que a instituição apoiará os projetos que permitam estender a vida útil dos reatores existentes nos países possuidores desses equipamentos. Também entrarão no escopo dos financiamentos os projetos de infraestrutura de base dessa própria indústria, o que é muito necessário além da modernização de redes coligadas. Ao que parece, os ventos da mudança também sopram na Alemanha. Sucessivos governos sempre foram contrários ao uso da energia atômica, opondo-se abertamente ao seu financiamento, especialmente por doutrinas políticas verdes e sua aversão à tecnologia. Tudo indica que a realidade tem pesado cada vez mais no país. Foram vários problemas seguidos com a perda do gás russo, o encarecimento geral da energia, o perigo da desindustrialização e o fantasma de apagões gerados por energias verdes e a sua dependência cada vez maior da malha de distribuição europeia. Curiosamente,
A falta de apoio do Banco Mundial aos projetos nucleares desde 1959 remete à oposição realizada pela própria Alemanha. Na época, o país dividido foi muito mais usado como um articulista de oposição, visando deter a proliferação de armas nucleares, o que fugia diretamente do propósito energético. A sua primeira usina só entrou em operação no lado ocidental, na República Federal da Alemanha, a antiga RFA, em 1969, portanto 10 anos depois, e com uma potência muito inferior aí a 1.000 megawatts. Atualmente, o novo governo alemão em Berlim, liderado pelo chanceler Friedrich Merz, abandonou a oposição do país à energia nuclear nas discussões da União Europeia. Antes, os embates sempre seguiam a pauta dos verdes, tentando bloquear toda iniciativa energética que não lhes convinha, o que foi uma tremenda hipocrisia, pois o país passou as 2 primeiras décadas do século XXI investindo e extraindo pesadamente carvão de lignito, um dos piores tipos nos quesitos ambientais que eles mesmos propõem. Hoje, eles têm uma Itaipu em carvão, ou seja, energia efetiva, portanto firme e estável, mas que tem emissões de dióxido de carbono, o CO2, e também de dióxido de enxofre, o SO2. Mesmo toda essa potência ainda não é suficiente para bancar o déficit energético do país e da própria União Europeia. Por isso que desde maio de 2025, o alemão Merz já avisou ao francês Macron que não bloquearia mais os esforços dos franceses que pedem que a energia nuclear seja tratada de forma idêntica às energias eólica e solar na legislação da União Europeia. Gostaria de fazer o agradecimento aos nossos apoiadores, ao Sr. Celso, a Sra. Marina, Maria Tereza, Ana Paula e Estevam, que fizeram contribuições na nossa caixa e pelas lotéricas, aos apoiadores do Apoia-se, a Amanda, o Edmundo, a Elci, a Eliane Bonotto, a Eliane Santos, o José, a Lúcia, o Marcelo, a Michele, o Nelson, a Roberta. Meu muito obrigado a todos vocês, lembrando que eu sempre estou orando por todos. Agradecimento especial ao Dr. Roberto Zabalos e ao professor Pedro Eric. E agradecimento aos nossos colaboradores. E vocês, pais que querem iniciar os seus filhos no estudo da palavra, a Bíblia em quadrinhos, comprando no link abaixo, você ajuda as atividades do canal. Nesta primeira parte, trouxemos o histórico e o início da discussão geopolítica que envolve o tema, onde as empresas do Ocidente, percebendo o avanço agressivo das empresas de energia nuclear do Oriente, lembrando que são todas estatais, passaram a literalmente pedir socorro, tendo em vista que as políticas verdes cancerosas estão minando vagarosamente o poder tecnológico e comercial. Lembrando, temos uma busca por fronteiras e dependência tecnológica dos que necessitam de mais energia. Por isso, que possivelmente estejamos observando o nascimento de uma nova corrida nuclear. Não necessariamente militar, mas por países consumidores que serão conduzidos a optarem por um desses dois mercados comerciais, ou do Ocidente ou do Oriente, ou seja, novamente os dois blocos. Na próxima parte, discutiremos a forma dos investimentos, mais sobre a geopolítica por trás desses movimentos e como o IPCC, o painel do clima da ONU, através de alguns países, prontificou-se em reforçar o apoio à energia nuclear, enquanto que, para outros, a agenda climática continua a impor um sistema de baixa geração de energia intermitente e cara, que mina o grande sonho de desenvolvimento industrial, inclusive no país. Lembrando, nós vamos também fazer um histórico sobre isso e nós perceberemos que essa coisa já vem de muito longe. Espero que vocês tenham gostado do trabalho de hoje. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até lá!